todos, bem-vindos aqui a mais uma live no canal do Concurseiro Pro. Para quem não me conhece, meu nome é Flávio Vilela, sou escrivão de polícia aqui no edital de 2018, recentemente aprovado para delegado e investigador edital de 2022, sou professor aqui do Concurseiro Pro, coordenador da área de delegado. Hoje a gente vai fazer duas bancas simuladas, primeiramente vai ser com a candidata Júlia. Tá aí, Júlia? Sim, excelência. Candidata, seu nome completo, por favor. Júlia de Oliveira Fonseca. Está preparada, candidata? Sim, excelência. Candidata, no tocante ao direito penal, crimes contra o patrimônio, quando se consuma o furto? Excelência, segundo o STJ, o furto se consuma com a inversão da posse, independente da posse mansa e pacífica, concretizando a teoria da mócio ou apreensio. Certo, candidata. Ainda nos crimes contra o patrimônio, qual a diferença entre furto mediante fraude e estelionato? Excelência, no furto mediante fraude, a fraude é empregada para desviar a vigilância sobre o bem, a vigilância sobre a res furtiva. Dessa forma, não há a efetiva entrega mediante erro, mas sim o desvio da vigilância para que haja subtração. Já no crime de estelionato, o erro ou a fraude é empregada para que a vítima de boa fé entregue o bem ao agente. Certo, agora, candidato, agora no tocante à parte geral do Código Penal, quais tipos de crime não admitem tentativa? Excelência, de acordo com a doutrina, não admitem tentativa os crimes préter-dolosos, uma vez que não é possível haver a tentativa em um crime que há culpa. Mesmo havendo dolo no antecedente, não há a possibilidade de tentativa. Também não há tentativa nos crimes culposos, não é punível a tentativa nas contravenções penais, também não é possível a tentativa nos crimes habituais e nos crimes omissivos próprios. Certo, candidato, ainda no tocante aos grandes fins do direito penal, parte geral, qual a grande função do direito penal nos ensinamentos de Klaus Roxin? Excelência, segundo Roxin, a principal função do direito penal é de proteger os bens jurídicos. Dessa forma, as tipificações penais elas devem buscar o fim unicamente da proteção dos bens jurídicos mais relevantes na sociedade. Isso relembra a fragmentariedade do direito penal, uma vez que não são todos os bens jurídicos que devem ser tutelados pelo direito penal, mas sim os mais importantes. Então, para Roxin, o maior objetivo do direito penal é a tutela dos bens jurídicos relevantes. Certo, candidato. Estou satisfeito quanto ao direito penal. Agora, no tocante ao direito processual penal, tema teoria geral da prova. No que consiste a teoria dos frutos da árvore envenenada? Excelência, a teoria dos frutos da árvore envenenada tem origem no direito processual americano. Essa teoria também pode ser chamada de teoria da derivação, da prova ilícita por derivação. Quando há uma prova ilícita, todas aquelas provas que derivam diretamente, que há um nexo de causalidade com aquela prova, elas também estarão contaminadas pela ilicitude originária. Isso justifica o próprio nome da teoria. Se a árvore está envenenada, os frutos dela serão, que são as provas ilícitas por derivação. Consegue me dar um exemplo rapidamente? Excelência, uma busca e apreensão
sem mandado, que no cumprimento da busca e apreensão, ao encontro de entorpecentes, ao encontro de armas, em sendo ilegal o mandado de busca e a busca e apreensão, por derivação, todos esses ilícitos encontrados também estarão evadidos da nulidade. A perícia, no caso, na droga, na arma, no caso? Perdão. Você falou que as provas encontradas, no caso, foram encontradas armas, drogas, no seu próprio exemplo. Sim. A perícia decorrente dessa arma, dessas drogas, seriam ilícitas por derivação? Sim, Excelência. De forma que, se a busca e apreensão, que é a medida originária, todas as provas derivadas que há o nexo de causalidade estariam evadas de nulidade. Certo, candidato, satisfeita nessa resposta. Agora, no tocante ao tema nulidades, o que emprega o princípio do interesse? Excelência, de acordo com a doutrina, o princípio do interesse vai no sentido de que a parte não pode alegar uma nulidade que não há interesse, que interesse somente a parte contrária. Dessa forma, não é possível que se alegue nulidade se não há um prejuízo àquela parte que a alega. Certo. Agora, no tocante ao tema prisão em flagrante, quais são as espécies previstas no Código de Processo Penal brasileiro? Excelência, segundo o Código de Processo Penal, existe o flagrante próprio ou perfeito, que é aquele quando a autoridade policial captura o agente cometendo ou logo após o cometimento do delito. Há também o flagrante quase flagrante, quando a autoridade vai em perseguição ao agente, quando se presume ter praticado o ilícito, e também há o flagrante, no caso de encontrar-se o agente posteriormente com instrumentos ou objetos que se façam achar que ele estava no cometimento daquele delito. Certo. Qual é o nome doutrinário desse último flagrante? Excelência, salvo engano, ele se chama flagrante presumido. Certo. No artigo 301, também temos duas hipóteses relacionadas ao agente que pratica a prisão em flagrante. Você sabe me dizer quais são esses dois nomes doutrinários? Excelência, tem-se o flagrante obrigatório, que é aquele realizado pelo agente, o agente policial, ele tem o dever, o agente público tem o dever de realizar a prisão em flagrante quando da sua observação, e o flagrante facultativo, que é aquele que qualquer pessoa do povo pode realizar a prisão em flagrante. Inclusive, há decisões do Supremo Tribunal Federal que englobam nesse flagrante facultativo a prisão em flagrante realizada pelos guardas municipais. Certo. Por fim, o que seria a interpretação teleológica no direito processual penal? Excelência, pela etimologia da palavra, a interpretação teleológica é aquela que busca as finalidades da norma. Dessa forma, a interpretação teleológica busca os fins do processo penal. Interpreta-se a lei processual penal buscando-se efetivamente aplicar o direito de punir, o ius puniente do Estado. Certo. Satisfeito quanto ao processo penal, agora legislação especial. Cite 2 meios de obtenção de prova previstas na Lei de Combate às Organizações Criminosas, a Lei 2.850 de 2013. Excelência, segundo a Lei de Organizações Criminosas, é possível ter-se como meio de obtenção de provas a ação controlada
e também a infiltração de agentes, tanto presencial como virtual. Certo, candidato. Agora, quanto à lei de lavagem de capitais, quais são as fases da lavagem segundo a doutrina? Excelência, segundo a doutrina, a lavagem de capitais tem 3 fases. Há a fase de colocação, que é aquela fase em que o dinheiro ilícito é colocado no sistema para que se fracione e, posteriormente, há a fase de ocultação, a qual busca-se esconder a procedência desse dinheiro, que pode ser realizada mediante a técnica do smurfing, que é o fracionamento de depósitos, e, por fim, a fase da integração, que é aquela que o dinheiro ilícito retorna ao sistema de forma aparentemente lícita. E há de se mencionar que o crime de lavagem de capitais, ele se consuma independente da fase em que esteja. Segundo a doutrina adotada no Brasil, até mesmo na primeira fase é possível se consumar o crime de lavagem de capitais. Certo, satisfeito. Agora, no tocante à Lei Maria da Penha. Quando vai incidir a Lei Maria da Penha, segundo o artigo 5º da Lei 11.340 de 2006? Excelência, a Lei Maria da Penha inicialmente incide naquela violência praticada contra a mulher. Segundo a jurisprudência majoritária, essa mulher pode ser uma mulher cisgênero ou uma mulher transgênero. Já é um entendimento pacificado nos tribunais superiores. No que tange ao âmbito de aplicação, ela será aplicada na unidade da família, no âmbito na família, na unidade do domicílio, da residência e na relação íntima de afeto, a qual independe de coabitação. Certo. Agora, relacionado à lei de interceptação telefônica, quais os requisitos para que uma interceptação telefônica possa ser obtida? Excelência, inicialmente, o maior requisito é a autorização judicial. Como é uma medida que interfere diretamente nos direitos fundamentais, há necessidade da reserva de jurisdição. Há necessidade também de que haja indícios razoáveis de autoria e participação em um crime punido, no mínimo, com reclusão, e também a necessidade de que essa prova ela seja a última ratio, não haja outros meios de prova disponíveis. Certo, candidato, satisfeito quanto à legislação especial, vamos para o direito constitucional. Quais os requisitos para a decretação do estado de sítio? Excelência, para a decretação do estado de sítio, é necessário que o presidente ouça inicialmente o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Isso com a manifestação deles sem caráter vinculante. Posteriormente, ele solicitará ao Congresso Nacional a autorização para então decretar o estado de sítio. O estado de sítio ele será cabível no caso de calamidade de grave proporção pública. Perdão, Excelência. Calamidade de... Perdão, Excelência. Comoção de repercussão nacional. Ou no caso de guerra, de decretação de guerra, ou resposta à agressão armada externa. Certo, candidato. Se o estado de defesa for ineficaz, cabe estado de sítio?
Perfeitamente, Excelência. Também é uma hipótese de decretação do estado de sítio, conforme a Constituição Federal. Certo. Agora, o tema tipologia e classificação das constituições. Como se classifica as constituições no tocante à origem? Excelência, no que tange à origem, as constituições podem ser promulgadas de forma que ela parte de uma assembleia constituinte da vontade de um conjunto de pessoas, ela pode ser outorgada partindo da vontade de uma só pessoa, e ela também pode ser pactuada. É uma Constituição que tem como característica a dualidade de vontades. Certo, candidato. Quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Excelência, segundo a Constituição Federal, os fundamentos da República Federativa é a soberania, a dignidade da pessoa humana, os valores da iniciativa, as livres iniciativas, valores do trabalho e a cidadania. Agora, no tocante aos direitos políticos, quem são inalistáveis no Brasil? Excelência, são inalistáveis no Brasil os conscritos e os menores de 16 anos. Mais alguém? Não me recordo, Excelência. Certo, candidata. Agora, no tocante aos direitos humanos, direitos fundamentais e direitos humanos são sinônimos? Excelência, não são sinônimos, uma vez que os direitos humanos são aqueles inerentes à condição humana e que estão positivados em documentos internacionais. Já os direitos fundamentais são aqueles que estão positivados no âmbito interno na Constituição. Certo. Diferencie minorias de grupos vulneráveis. Excelência, as minorias são aquelas que, por mais que elas não tenham uma característica de grupo, elas têm pouca representatividade no cenário social. Já os grupos vulneráveis, mesmo que não sejam considerados minorias, não tenham uma baixa representatividade, eles, por sua característica de grupo, são marginalizados ou discriminados de acordo com aquelas características que os unem. Certo. Pode me dar um exemplo de grupos vulneráveis e um exemplo de minoria? Excelência, como grupos vulneráveis, as crianças, e como minorias, eu daria como exemplo os negros. Certo. Agora, a Convenção Interamericana de Combate ao Racismo. Ela traz diversos conceitos. Eu queria que você me desse o conceito de discriminação racial indireta. Excelência, o conceito de discriminação racial indireta caracteriza-se pela utilização de um critério que é aparentemente neutro para a maior parcela da sociedade, entretanto, para uma para um grupo menor, ela causaria um impacto desproporcional nesse grupo. Dessa forma, mesmo que haja uma aparência de neutralidade, esse requisito, essa política,
ela traz um prejuízo a um determinado grupo. Certo. Por fim, cite 4 características dos direitos humanos. Excelência, pode-se citar a historicidade, de forma que os direitos humanos eles são conquistados pela evolução, a inalienabilidade, os direitos humanos não podem ser alienados. Só citar, candidata. Você está explicando. Citar? Isso. Perfeito. Inalienabilidade, a indisponibilidade, a relatividade. Satisfeito. Agora vamos para o direito administrativo. Quem é competente, no tocante à lei orgânica da polícia, tá? Do Estado de São Paulo. Quem é competente para dar posse aos delegados de polícia? Excelência, quem dá posse aos delegados de polícia é o secretário de Segurança Pública. Certo. Agora, no tocante ao ato administrativo, o que seria o ato administrativo? Conceitue. Excelência, ato administrativo é uma manifestação de vontade do Estado na pessoa de um agente público, de forma que esse ato reverbera efeitos jurídicos na administração pública. É um ato unilateral? É um ato unilateral. Certo. O que é o poder disciplinar? Excelência, o poder disciplinar é aquele que confere à administração pública a prerrogativa de apurar infrações disciplinares cometidas por seus agentes e, por consequência, de aplicar punições a eles no caso de comprovação da referida infração disciplinar. Decorre do poder hierárquico. Tem que ter uma relação só de ser servidor ou não? Não, excelência, basta que haja uma relação, um vínculo jurídico especial com a administração pública. Não há necessidade que seja um servidor. Pode ser que seja uma concessionária de serviço público. Havendo esse vínculo especial, haverá a aplicação do poder disciplinar e não do poder de polícia. Certo. Se não tiver essa relação, esse vínculo jurídico especial, para aplicar uma sanção particular, qual poder incide? Excelência, incide o poder de polícia, de forma que esse poder é o que restringe, o que regulamenta as liberdades dos particulares no que tange à administração pública. Certo. Por fim, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. O que é reversão? Excelência, reversão ocorre no momento em que um servidor inicialmente aposentado, ele retorna ao efetivo exercício de seu cargo público em razão da declaração de aptidão para a função. Repete, por favor. Consiste no retorno do servidor aposentado ao seu cargo decorrente da declaração de aptidão para o exercício, uma vez que ele estava aposentado por invalidez. Certo, fim. Gostei bastante, viu? Respira aliviada. Vamos lá, só te dar um feedback rápido aí. Ó, direito penal, só vou pontuar mais postura, tá? Conteúdo você foi muito bem. Vou pontuar algumas coisas que você pode melhorar. Tipo assim, eu percebi que muitas vezes eu pergunto quais tipos, quais requisitos, e você quer explicar. E acaba que na explicação você se embola. Eu não pedi para você explicar. Se ele quiser algo mais, ele vai te puxar. Igual eu fui te puxando em algumas, sabe? Quando eu queria algo mais, eu fui te puxando. Claro que vai ter examinador ríspido, igual naquela do CIT. Eu falei, eu quero que você cita. Já te cortei, porque eu quis fazer o examinador rígido naquela hora. Mas você vai reparar no dia, principalmente na banca de vocês, que vai ter muita gente para fazer, provavelmente. Vocês tratar, isso aí é o assunto dos grupos, quantos vão ter para fazer a oral? Eles estão com muita pressa, então eu acho que as perguntas vão ser muito diretas também. Eles vão mudar muito o estilo de pergunta. Se as perguntas de ficar falando muito, isso cansa o examinador e demora mais. Então eu acho que vai ser umas perguntas mais diretas, igual mais ou menos foi hoje.
em razão do grande número, tá? Esse negócio de explicar. Outra dica que eu posso te dar, muitas vezes eu pedia para numerar requisitos, citar alguma coisa, quantos são, e você queria lembrar de todos. É difícil lembrar de todos, muito difícil. Usa a técnica do dentre, excelência. Dentre os requisitos é possível destacar. Aí você fala os que você lembrar, você não fica tentando puxar na memória, tá? Outra dica boa, muitas vezes você se embananou, apesar de você ter embananado pouco, às vezes foi que você respondeu de muito bate-pronto a pergunta, dá aquele tempo a formulá-la melhor na sua cabeça. Se precisar de maior tempo, normalmente a gente usa a regra dos 3 segundos, espera 3 segundos, mais ou menos, monta e fala. É aquela resposta mais complexa, 1 minuto, excelência, dá uma pensada e depois fala, tá? Só retomando aqui, ó, direito penal não tem muito o que ponderar, a não ser nos crimes que não admitem tentativa, você quis aplicar o preto doloso. Você percebeu que não ficou muito bom. Você mesmo, no meio da explicação, percebeu. Foi porque você quis explicar, eu tenho certeza que você sabe, aí, entendeu? É isso que foi o problema. Vamos lá. Tema nulidade, teoria dos frutos da árvore, nada gostei, nada a pontuar, nulidades gostei, espécies de prisão em flagrante, você quis explicar, eu acho que era melhor você ter falado próprio, impróprio, eu não lembrava presumido. os nomes, eu só lembrava do próprio. Então, o que eu conselho, se você não lembrar dos nomes, falar os artigos, né, os incisos. Aí você não entra no mérito doutrinário, vamos dizer assim. Sim. Aí eu quis te puxar do 301 só para sua resposta ficar melhor. Eu nem queria ouvir o 301, mas era só para ver seu conhecimento mesmo. Interpretação teleológica, ok. Fase da lavagem, outra coisa que é muito difícil, eu não te pedi para explicar, você quis explicar. Se eu tivesse falado só as fases, estava satisfeito. E é difícil, eu acho muito chato explicar as fases da lavagem. Se ele pedir para explicar, explica. Se não pedir, tenta. Nossa, porque a chance de a gente se enrolar elas são muito parecidas, na minha opinião. Então, uma acaba se misturando com a outra. Lei Maria da Penha, show, introduziu bem, do cisgênero, transgênero. Gostei muito da introdução. Eu gosto que vai direto ao ponto, mas se for dar uma introdução interessante, igual você deu, ficou ótimo. Interceptação telefônica, você lembrou de todos os requisitos, ficou muito bom, é difícil lembrar de todos. Estado de sítio também, muito bom, eu achei que você não ia lembrar de todos, ficou faltando um, eu te puxei e você buscou. Aí, pior matéria. Falei, vou puxar e deu bom, era a minha pior também. A pior matéria para mim, que ganha dessa é a intervenção. Não, é chato demais. E cai muito, viu? Tudo que eu perguntei aqui, despenca, tá? Todas. Quanto à origem, ok. Aí começou as fases, né? Fundamentos da República, essa deu uma aliviada. A origem estava certa? Tava. Nossa, foi um chute. Eu dei uma distraída nessa hora, mas só você misturou alguma. Eu dei uma distraída nessa hora. Mas você falou torgada, falou pactuada. Eu confundi, eu fiquei entre histórica e revolucionária. Aí eu falei, você falou certo. Eu me distraí esse momento, para ser bem sincero, mas eu peguei que você falou duas certas. Agora você, no meio da classificação, misturou, não reparei. Os inalistáveis, eu queria ouvir os estrangeiros, tá? Quando eu perguntei, tem mais um, mas... deixa eu ver... Procurando a de humanos aqui, onde eu coloquei. Achei. Tá. Direitos fundamentais e direitos humanos são sinônimos, foi na diferença fundamental. Minorias e grupos vulneráveis dá para melhorar, tá? Eu vou mandar depois. Mas você sabe, tudo que eu acho que você sabe que deu para melhorar, mas eu vou mandar o padrão de resposta de todas aqui no grupo depois. Mas ficou bom, não ficou ruim, não. Só dos negros, os negros é polêmico, porque eles são, acho que no Brasil, eles são maioria
na sociedade. Então, para muitos consideram que para ter minoria tem que ter um dos Minoria requisitos numérica. é a minoria numérica. Então, o dos negros é polêmico. Só te dando uns exemplos, para você lembrar, se um dia te perguntar, ciganos, praticantes de candomblé, deixa eu ver o que mais que eu coloquei, populações ribeirinhas, exemplos bons. E dos vulneráveis, só para a gente terminar, idosos, crianças e pessoas em situação de rua. Eu não gosto de colocar mulher, apesar de muitos colocar, porque aí eu pego uma delegada muito feminista lá no dia, eu falo mulher e me ferro. Então é melhor não entrar em polêmica. Discriminação racial indireta lembrou bem o conceito, questão que eu considero difícil. Lembrei, porque essa eu errei na prova discursiva. 4 características dos direitos humanos, também show. Quem é competente para dar posse ao delegado é o delegado geral, tá? Não é o secretário de segurança, mas você falou com tanta convicção que eu falei, caralho, será que ele mudou a lei? E eu tô perdido. Tem que errar com convicção. Eu tenho um material muito bom de Lopes, aí nesse material tava o delegado geral. Essa lei orgânica muda tanto, que eu falei, será que ela mudou? Mas até onde eu sei, não. O teatro administrativo podia ter sido melhor, mas Sabe o também... que eu confundi? Oi. É que quem dá posse ao delegado geral é o É o secretário. secretário de Segurança Pública, é isso mesmo. Aí o delegado do DAP dá posse aos demais policiais. Basicamente essa escala aí. Poder disciplinar, ok, também. Fui te puxando, já puxei o poder de polícia, é aquela questão que dava para tirar muita coisa de você. E reversão, ok. Gostei bastante. Tá treinando muito esses dias com alguém já? A gente tá no grupo treinando. Sei. Não, mas tá muito bom para. Já fez prova oral antes? Não. Não, tá excelente, ainda mais para o começo. Gostei bastante, parabéns. Obrigada. Depois eu mando o padrão lá de resposta, imagina. Tá bom, obrigadão pela oportunidade, viu? O Marcos está aí? Marcos, ele falou que ia atrasar. Deixa eu ver se ele falou comigo. Alguém quer se arriscar se ele não aparecer? Eu acho difícil alguém botar a cara, né, de última hora. Flavão, cheguei. Chegou? Opa, bom demais. Desculpa a demora aí. Imagina, foi na hora certinha. Tá preparado? Jamais. Quer tomar uma água antes? Vamos lá mesmo assim. Vamos lá. Tem essa não. Seu nome completo, por favor, candidato. Excelência Marcos Vinícius Pires Silva. Vamos lá, então, candidato. Direito penal. O que é desistência voluntária e qual a sua consequência? Excelência, a desistência voluntária, né, faz parte do iter criminis, se dá quando o agente que tem ali a pretensão de praticar determinado crime, após ali a cogitação, né, antes de que o crime se consume, ele, através de uma conduta autônoma, voluntária, ele desiste de praticar esse delito, né, consumar esse delito. Nesse sentido, ele vai responder somente pelos atos praticados até ali, não configurando, portanto, a consumação daquele delito que ele havia cogitado inicialmente de praticar. Certo, candidato. Agora, crimes patrimoniais. O crime de furto pode ser hediondo em alguma hipótese? Só um momento, excelência. Excelência, dentre as possibilidades do crime hediondo, de crimes hediondos, né, há a possibilidade do enquadramento do furto quando ele é cometido através de explosivos, né? Então, o emprego de explosivos para a prática do crime de furto
ela é, então, enquadrada aí como também um delito considerado hediondo. Certo. Agora, voltando para a parte geral. Você falou que a desistência voluntária integra o intercrime, certo? E quais são as fases desses intercrimes e a partir de que momento é possível punir? Excelência, o intercrimes é composto por algumas fases, né? Sendo a primeira fase a cogitação, momento em que o agente ali ele decide, né, que pretende praticar um crime. Após a cogitação por parte do agente, ele inicia então a. Caiu. Ó, vamos lá, já que deu problema com o Marcos, eu vou só falar as perguntas que eu ia fazer para ele e falar mais ou menos o que eu esperava da resposta. Do intercrimes era questão básica, eu queria cogitação, preparação, execução e consumação. O cara me respondendo isso, eu ia puxar sobre o exaurimento do crime e perguntar quais fases é puníveis ou não. Pergunta tranquila. Qual a ação penal no crime de estelionato? É novidade, né? Recente novidade, então é algo que a banca estava explorando, eles exploram bastante novidades. Eu queria ouvir que a regra é ação penal pública incondicionada, e em sequência ia puxar as exceções. Depois, processo penal agora. Outra vez, parte geral da prova, é uma das partes que mais cai. Eu queria saber sobre a teoria da fonte independente, queria principalmente que o candidato soubesse que é uma exceção, é a teoria dos frutos da árvore envenenada, explicar o conceito legal. Outra questão é citar duas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no CPP, questão também tranquila, letra de lei, mas para puxar a memória do candidato. Outra pergunta, o que é flagrante assimilado? É um termo pouco usual para flagrante ficto ou presumido, era para ver a reação do candidato, se ele ia se lembrar, se não ia se lembrar, como ia reagir se não se lembrasse, porque acontece da pessoa não se lembrar e começar a entrar em conflito com ela mesma, acontece bastante, então eu queria ver como ia ser a reação se a pessoa não soubesse. O que é uma norma processual heterotópica, que é uma norma que está prevista num diploma processual, mas que traz conteúdo de direito material e, consequentemente, retroage para beneficiar o réu. Trouxe como um exemplo direito ao silêncio no interrogatório. Lei especial trouxe sobre o acordo de não... sobre o... Coloquei errado aqui. Sobre a colaboração premiada. Coloquei acordo de não colaboração premiada, misturei os... se no acordo de colaboração premiada previa algum superprêmio, também conhecido como acordo de imunidade, e quais seriam as consequências para se obter o acordo de imunidade. Outro tema muito questionado foi colaboração premiada, cobrado bastante na prova de 2022. Eu queria que ele me falasse que era o primeiro a prestar efetiva colaboração, não era o líder da organização criminosa, e o acordo referia-se à infração penal de cuja existência não havia prévio conhecimento, que foi um requisito novo. Lei 9.099 de 95, o que é infração de menor potencial ofensivo? Pergunta que até caiu para Juliana Menezes, naquela prova famosa dela, para ver se o candidato se recorda do conceito legal previsto na lei. Questão, na minha opinião, tranquila. 3 infrações penais hediondas que não estão previstas no Código Penal. Tem exemplos novos, ia ser interessante citar, como a pornografia infantil, que está no ECA. Aí temos os já batidos, como genocídio, comércio ilegal de arma de fogo, tráfico internacional de arma de fogo, organização criminosa voltada para a prática de crimes hediondos. A lei de crimes hediondos é uma lei que está alterando bastante, então sempre vem o examinador perguntar.
Outra pergunta, captação ambiental, quais os requisitos? Perguntei para um candidato a interceptação telefônica, então para o outro é explorar captação ambiental. São parecidas, né? Mas na captação ambiental é infrações penais superiores a 4 anos ou infrações conexas. Deixa eu ver, outra diferença, basicamente essa. Autorização judicial igual. A indispensabilidade de meio de prova também igual. Requisitos do estado de defesa, já que eu perguntei estado de sítio para um, trouxe estado de defesa para outro. Semelhante também ao estado de sítio. Quem decreta é o presidente, tem que ouvir o estado de Conselho da Defesa, Conselho da República, aprovação do Congresso Nacional. Que eu vi que ele era em locais estritos e determinados, isso era muito importante. Voltou, Marcos? Como está a sua conexão? Ei, Flávio, voltei, cara. Vamos tentar. Mas dá para a gente tentar novamente, tá? Tá, vamos lá. Se cair, aí a gente deixa para outro dia. Beleza. A pergunta foi sobre o intercrimes, né? A última. Se você quiser mudar Isso também, mesmo. tem problema. Vou voltar só nela, só um minutinho. Achar aqui. Candidato, quais as fases do intercrimes? Eu quero saber e a partir de que momento pode punir. Tipo, a cogitação é punível ou não? A preparação é punível ou não? Perfeito. O intercrimes, né, como já havia dito, Excelência, ele inicia-se através da cogitação do agente, né, na prática do delito. Posteriormente à cogitação, ocorre a fase de preparação, né, da prática daquele delito. A partir desse momento, já pode haver a punição, porque alguns atos preparatórios podem ser considerados até mesmo crimes autônomos, né? Após a preparação, o agente, então, ele inicia a execução daquele crime, que vence ou não a se consumar, né? Pode vir ou não a se consumar. A doutrina também destaca, né, que, embora não seja unanimidade, mas após a consumação do delito, pode vir a ocorrer ali alguns fatos ulteriores à consumação, mas que não são considerados pela maioria como uma fase autônoma do intercrimes. E como que é o nome desse instituto que você falou que ocorre após a consumação? Não me recordo, Excelência. Candidato, qual a ação penal no crime de estelionato? Excelência, após diversas alterações, né, que ocorreram em relação ao crime de estelionato, vige atualmente, conforme redação no Código Penal, para esse crime, né, que é um crime contra o patrimônio, a ação penal pública condicionada à representação. E há exceções? Excelência, o Código Penal estabelece algumas exceções, como, por exemplo, no caso de crimes cometidos contra pessoas idosas, né? Idosas, maiores de 60 anos? Excelência, não me recordo da idade específica, mas creio que seja acima de 70 anos. Lembra de mais algum exemplo? Não me recordo no momento de nenhum exemplo, Excelência. Certo. Agora, direito processual penal. No que consiste a teoria da fonte independente? Excelência, essa teoria, que também ela guarda relação com a teoria do fruto da árvore envenenada, né? Ela diz o seguinte, né? No processo, e que ela embora advenha, né? Ela tem relação com uma prova ilícita, embora ela seja colhida de maneira autônoma, ela é válida dentro do processo.
Nesse sentido, a teoria da fonte dependente, ela trata que, havendo a prova sido colhida de uma fonte que não seja aquela oriunda da prova ilícita, ela é válida, podendo ser utilizada no processo. Ela rompe o nexo causal, então, entre a prova ilícita e a prova derivada dessa prova ilícita? Exatamente. Como ela foi angariada, né, através da investigação, ou mesmo do próprio desenrolar do processo penal, de uma forma independente daquela que foi vinculada a uma prova ilícita, ela passa a ser admitida, então, em razão desse rompimento do nexo causal. Certo. No tocante ao tema medidas cautelares, cite 2 medidas cautelares diversas da prisão previstas no Código de Processo Penal. Excelência, as medidas cautelares, elas surgem como forma, né, de desencarceramento, perdão, em que o legislador ele busca efetivamente propiciar, no âmbito do processo, formas de se assegurar o bom andamento da lide criminal. Nesse sentido, 2 medidas que podem ser citadas é o recolhimento domiciliar do agente e também a utilização de tornozeleira eletrônica. Cabe destacar que o Código de Processo Penal ele trata a prisão preventiva ou a prisão temporária como última ratio no âmbito das cautelares previstas no âmbito criminal. Certo, candidato. O que é flagrante assimilado? Excelência, dentre as diversas hipóteses que existem, né, de flagrante, entre o flagrante próprio, o presumido, o impróprio, né, e as demais formas, aquelas que são válidas, ou aquelas que também não são válidas, né, como o flagrante preparado ou flagrante urdido, a doutrina ela acaba por envolver diversas correntes que tratam do flagrante. Porém, essa modalidade especificamente, excelência, eu não tive contato com a doutrina que trata desse conceito. Candidato, o que é uma norma processual heterotópica? Excelência, a norma processual heterotópica, ela é aquela que advém de uma fonte normativa diversa da prevista no Código Processual Penal. Só isso, candidato? Que eu me recorde, sim, excelência. Agora, legislação especial. Candidato, a colaboração premiada prevê um chamado superprêmio, também conhecido como acordo de imunidade. Sabem me dizer quais os requisitos para que o colaborador possa obter o referido prêmio? Excelência, para que o colaborador possa fazer jus a esse prêmio, a colaboração ela deve levar ao resultado processual em que haja a totalidade dos valores ali devolvidos, que haja além da recuperação dos bens, né, que também a vítima ali, caso seja lesada, ela seja restituída com vida, que haja a prisão aí dos demais envolvidos na organização criminosa, que me recorde, excelência, são essas nuances. Certo. Você sabe o que é o acordo de imunidade? Excelência, o acordo de imunidade seria ali uma cláusula estabelecida para que aquele agente ele seja isento de pena. Seria um perdão judicial? Seria um perdão judicial, excelência, melhor dizendo. Candidato, segundo a Lei 9.099 de 95, conhecida como Lei do Juizado Especial Criminal, o que é infração de menor potencial ofensivo? Excelência, a infração de menor potencial ofensivo é aquela que a combinação da pena não é superior a 2 anos.
Só nos crimes? Perdão, Excelência? Você me falou que não é superior a 2 anos, certo? Isso. E se for uma contravenção penal com pena de 4 anos? Pena de prisão simples de 4 anos. É uma infração penal de menor potencial ofensivo ou não? Excelência, como a... Não me recordo, Excelência. Cite 3 infrações penais hediondas que não estão previstas no Código Penal. Excelência, pode ser citado aí como crimes hediondos, né, o crime de racismo, previsto na legislação especial. Me recordo somente no momento desse crime, Excelência. Consigo me recordar de outros no momento. Candidato, quais os requisitos para que uma captação ambiental possa ser obtida? Excelência, os requisitos para que seja possível, né, realizar a captação ambiental, inicialmente seria aí a pena do crime, né, que tem que ser de reclusão, não pode ser inferior a 4 anos. Deve haver decisão judicial autorizando, né, a realização da captação ambiental para a consumação. Que eu me lembro, os requisitos são esses. Assim. Esse meio de obtenção de prova tem que ser dispensável? Pode admitir outro? Como funciona isso? Então, Excelência, esse meio de obtenção de prova, ele é, de fato, um meio a ser utilizado ali durante a investigação, quando não é mais possível, né, a adoção de outros mecanismos, tendo em vista que trata de um meio invasivo para a obtenção da prova. Então, isso tem que restar demonstrado também. Certo. Vamos para direito constitucional agora. Quais os requisitos para decretação do estado de defesa? Excelência, não me recordo. De nenhum requisito? Salvo engano, tem que haver uma grave violação à ordem pública, Excelência. Quem decreta o estado de defesa? Quem decreta é o presidente da República. Ele tem que ouvir alguém? Ouvido o Congresso Nacional, o Conselho de Defesa, melhor dizendo. E o Congresso Nacional, qual que é a influência dele no estado de defesa? O Congresso ele tem que autorizar, Excelência, o estado de defesa, que é decretado pelo presidente. Ele atinge o âmbito nacional ou algum âmbito geográfico específico, sabem dizer? Excelência, até onde me recordo, o estado de defesa ele abrange o território nacional. Esse não seria o estado de sítio, candidato? Excelência, agora realmente eu não conseguiria te afirmar com convicção se essa abrangência geográfica se aplicaria ao estado de sítio ou ao estado de defesa, Excelência. Mas, com a intervenção do senhor, creio eu que seja aplicável somente ao estado de sítio, sendo o estado de defesa aplicável a outra extensão territorial. Certo, candidato. Vamos para outro tema, que é a classificação das constituições. O que é uma constituição cesarista? Excelência, a Constituição cesarista, ela é aquela em que ela é revestida, né, ela tem, na verdade, um caráter aparentemente democrático, mas ela é estabelecida pelo chefe da liderança maior daquele Estado, e posteriormente ela é colocada diante do povo para que ela seja legitimada, né? Por isso ela dá uma falsa impressão
impressão de que ela é legítima, mas ela acaba sendo, de certa forma, imposta à população, ao povo dessa sociedade em que ela é implementada. Certo, candidato. Agora, poder constituinte, quais os limites materiais expressos ao poder de reforma previsto na Constituição Federal de 1988? A Constituição de 88, ela estabelece limites formais, materiais, temporais, para que haja a modificação do texto, né, constitucional. Os limites materiais que podem ser citados dizem respeito àquelas cláusulas, né, que são chamadas de cláusulas pétreas, que não podem sofrer alterações, né, previstas ali no próprio texto constitucional, como, por exemplo, a forma de Estado, salvo engano, né, o sistema de governo, o voto, né, além disso, não podem ser criadas, criadas penas de morte, né, ou aquelas que fujam ao caráter humano, as penas degradantes. Então, são alguns exemplos das limitações materiais para a reforma, para a alteração do texto constitucional, que eu me recordo, excelência. Certo. Agora, no tocante aos direitos políticos, quem são inelegíveis no Brasil? Excelência, tratando de direitos políticos, né, nós temos ali a questão da elegibilidade, que difere-se da listabilidade, né, e nesse caso nós temos que não são elegíveis, né, ou seja, aqueles que podem ascender a um cargo eletivo, os estrangeiros, em alguns casos, né, por exemplo, como aqueles cargos em que haja ali a ascendência ao poder executivo, como chefe do poder executivo, esses estrangeiros, então, eles não poderiam vir também a ser eleito, por exemplo, como presidente do Senado ou qualquer na linha sucessória do chefe do poder executivo. E também não são elegíveis os analfabetos, além dos conscritos. Certo, candidato. Agora vamos para direitos humanos. Conceitue para mim dignidade da pessoa humana. Excelência, a dignidade da pessoa humana é um conceito extremamente importante para a validação de todo ordenamento e do estabelecimento de direitos fundamentais. Eles respeitam o direito intrínseco de todo e qualquer indivíduo, independentemente de sua raça, cor, etnia, religião, e está diretamente relacionada à possibilidade, à necessidade de que esse indivíduo ele tenha a sua integridade física, moral, psíquica, cultural, defendida pelo ordenamento, fazendo valer aqueles princípios mais basilares que dizem respeito à vida, à felicidade e à qualidade dos serviços a serem prestados pelo poder público na efetivação de direitos sociais, direitos individuais, dentre outros. Certo. No tocante ao Tribunal Penal Internacional e Estatuto de Roma, quais são os crimes de competência para julgamento no Tribunal Penal Internacional? Excelência, que me lembre os crimes relacionados aí ao TPI que estão sobre a sua jurisdição são os crimes de genocídio, crime de guerra e crime de agressão. Certo, candidato. Segundo a Convenção Interamericana de Combate ao Racismo, o que é discriminação racial múltipla ou agravada? Excelência, a discriminação racial múltipla ou agravada, ela guarda relação com aquele tipo de comportamento que atinge aí o indivíduo, né, no ato de racismo, e também que abarque, além da questão racial, outras questões que estejam relacionadas de maneira direta aí, né, com outros tipos de limitações, né, que venham a alcançar esse indivíduo, como, por exemplo, ocorre no caso de um indivíduo que, além do racismo, né, em relação à cor, que ele venha a sofrer algum tipo de discriminação, também ocorre em razão do sexo, por exemplo, que seja um sexo feminino ou em razão de alguma deficiência.
Cite para mim 2 direitos de segunda dimensão. Excelência, nós temos aí 3 dimensões mais citadas pela doutrina, né? A doutrina também acaba por citar uma 4ª, 5ª geração de direitos, somente capitaneado por Roberto Nobre. Eu quero saber só a segunda, candidato. Quero 2 direitos de segunda dimensão. Perdão, excelência. Segunda dimensão seria o direito à igualdade. Então, nós temos aí 2 direitos que podem ser citados, que são aqueles relativos ao direito ao voto, por exemplo, e também o direito à... Excelência, agora eu realmente não consigo citar um outro direito aí relacionado à O igualdade. direito ao voto, que é um direito político, é um direito de segunda dimensão, candidato? Excelência, prefiro realmente não responder essa pergunta, falta de convicção aí na resposta. Certo, candidato. Vamos para a direito administrativo agora. Quem é competente para aplicar penalidade de demissão aos delegados de polícia, segundo a lei orgânica aqui do Estado de São Paulo? Excelência, de acordo com a lei orgânica do Estado, a pena de demissão do delegado de polícia somente pode ser aplicada pelo governador do Estado. Certo. Diferencie para mim descentralização de desconcentração administrativa. Excelência, a descentralização, ela guarda relação com as entidades da administração pública. Isto é, quando a administração pública, ela opta por exercer determinados tipos de serviço por meio de empresas públicas, sociedade de economia mista ou fundações, ele realiza a descentralização. A desconcentração é, por outro lado, uma forma da administração praticar de maneira centralizada o seu serviço através da criação de órgãos dentro de sua própria estrutura, sem que haja necessariamente a criação de outras entidades para isso. Certo, candidato. Quais as modalidades de licitação previstas atualmente na Lei 14.133 de 2021? Excelência, algumas modalidades que eu me recordo são a concorrência, o pregão eletrônico, tomada de preço, não. O diálogo competitivo, o leilão. Excelência, que me recorde são algumas dessas modalidades. Certo, candidato. Para a gente fechar, segundo o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, o que é reintegração? Excelência, é uma forma de provimento derivado em que o indivíduo ali, ele é retornado ao seu cargo de origem, né, após ter sido após ter assumido após a aposentadoria por invalidez. Isso não seria a reversão, candidato? Sim, seria a reversão, excelência. Me desculpe, eu me equivoquei. Então, a reintegração é, de fato, o caso em que o agente público, ele retorna da ocupação de um outro cargo, excelência. Ele estava em um cargo retorna anterior. Isso é reintegração. Pelo que me lembro, sim, excelência. Certo, candidato, estou satisfeito. Bora lá, Marcos. Nossa Senhora! Flavão, tive que lidar com muitas coisas aqui, hein? Não é querendo me dar desculpa, não, mas, tem... Não, só de cair a transmissão? Cara, tem um indivíduozinho aqui, esse indivíduo aqui, ó, que ele fez uma pressão psicológica aqui na minha cabeça. Mas eu te falei, né, Flávio? Desculpa aí, só para... Pô, faz muito tempo, realmente, desde a situação que ocorreu, você tem ciência aí desse concurso na questão do traje e tudo mais, mexeu demais com a cabeça. Eu estou tentando, cara, criar coragem de voltar a estudar. E essa oportunidade que você me deu aqui, de vir aqui e tal, tá sendo muito um estímulo para mim, para eu, pô, eu não posso desistir e parar agora, né, cara? Então, obrigado inicialmente pela... Eu que agradeço.
pela Eu só coragem, ajudo né? É eu difícil achar interessados nesse início. É até eu difícil a quero gente fazer mais, conseguir. cara. A Quero gente fazer mais. Sempre conseguir. que tiver. Ó, vamos lá, deixa eu te corrigir algumas coisas, principalmente de postura. Acho que conteúdo eu vou mandar depois para todo mundo o meu modelo de resposta, tal, o que eu esperava, mas te corrigir principalmente de conteúdo. De conteúdo não, perdão, de postura. O mesmo erro da Júlia, muitas vezes quer falar demais. A Júlia muitas vezes sabia demais e queria falar demais e acabava se embananando. Então, tenta. Eu achei que nos direitos sociais você ia me mandar 2. Aí eu falei: esse cara vai ficar me falando das 5 gerações e não vai me lançar 2. Aí eu É já te porque eu não cortei. sabia, eu fiz Aí eu achei que você sabia. Eu falei: me fala só saúde e educação. Pronto. Cara, me deu branco. Aí eu achei que, na verdade, você queria introduzir e tal. Esse negócio de introduzir é ruim, principalmente quando eu te pediu para citar. Eu já te cortei porque vai ter examinador ríspido que vai cortar. Então, dando um exemplo, se sabe, vai direto ao ponto. Uma dica de postura já. Faz o intercrime. Você quis falar demais. Você esqueceu do exaurimento. Eu vi que você esqueceu. Vou te perguntar. Foi até para mostrar. Você quis falar demais e acabou se bananando. Esqueci da última. Deixa eu ver o que mais que dá para te pontuar aqui. Eu gostei que no flagrante assimilado, ele é igual ao flagrante presumido ou ficto. É um nome meio incomum mesmo, flagrante presumido ou ficto. Mas gostei, é a tangenciar, tá? Quando não sabe a questão, a postura é essa, falar mais ou menos o que sabe do tema conexo, tá? Essa é a dica quando sabe alguma coisa do tema. Se não sabe nada, não me recordo. Se sabe alguma coisa, tenta tangenciar. E você fez isso bem. Gostei, era importante pontuar. Deixa eu ver o que mais que dá para pontuar aqui. Uma coisa importante, você falou uma hora. Eu me recordo, por exemplo, desses. Você não precisa falar para o cara que você esqueceu de algum, que é uma técnica que eu considero muito boa, que é a técnica do dentre. Excelência, dentre, por exemplo, uma que você me falou de exemplo, os crimes contra o de julgamento do TPI. Você esqueceu, por exemplo, da humanidade. Mas você já me falou, me recordo no momento desses. Mas se falasse, dentre os crimes de competência para julgamento no TPI, é possível destacar. Aí você falava, você falou, crime de guerra, crime de genocídio, crime de agressão. Ponto. E bola para a próxima. O cara vai ver que você esqueceu uma, mas a resposta fica muito melhor, entendeu? Do que falar, eu me recordo, por exemplo, desses. Outra. Oi, tia. Oi, é seu filho, Marcos? É, meu primogênito. Bom. Outro que você usou esse, por exemplo, foi das modalidades. Lembrou praticamente de todos. É difícil lembrar das modalidades. Por mais que seja uma pergunta simples, é difícil lembrar. O povo falar que pergunta tranquila, tranquila nada. Na hora lá do nervosismo, a gente vai esquecer de alguma. Mesma coisa, excelência, dentre as modalidades de estação, destaque. Aí você esqueceu só do concurso. Mas normal. Eu acho eu ia vou mandar te falar que tomate aqui de do. preço, cara. Tem Eu ia 12 mandar no tomate momento. de preço e porra, não, tomate de preço foi uma das que saiu. É. Não é? Eu tô viajando. Não, é isso mesmo, a tomada Tomate de de preço preço saiu. que saíram. Eu já ia mandar um tomate de preço aqui, porra, não, tomate de preço não tá não. Eu tenho certeza que você não pensou, essa é tranquila, mas se eu tivesse perguntado, eu tenho certeza que alguém esqueceria de uma também, então normal. E a reintegração, tenho certeza que você estava tentando puxar só para te lembrar. Cara, tema que eu gosto, cara. Porra, esse É foi a aquela decepção. que ele volta ao cargo em razão de uma decisão transitada em julgado. Aí ele vai ter todos os benefícios, prejuízos resultantes desse afastamento. É o cara, por exemplo, foi demitido do cargo, mas conseguiu a decisão judicial para retornar a esse cargo. Basicamente. O exemplo que eu dei é recondução, né? Que é quando o cara está no estágio probatório no cargo, ele não. Você me falou primeiro reversão e depois recondução. O resto eu não vou te pontuar, porque é difícil eu te pontuar, porque faltou conteúdo no resto. Aí, tipo assim, você sabe o que faltou. Aí você não conseguiu nem formular a resposta muitas vezes. Ou tentou me enrolar, claramente. Eu sei que você está me enrolando, o examinador vai saber do dia. Então, aí faltou conteúdo, e quando falta conteúdo é difícil até eu pontuar a postura. Mas eu vou mandar depois para você o padrão de resposta, aí
Só colocar para carregar aqui que deu algum problema, só para terminar esse raciocínio. Mas aí eu vou te mandar e lá vai ter, você vai ver que eu coloco dentro, coloco excelência, coloco como eu conceituo. Por exemplo, uma dica muito boa conceituar. Trata-se, tananã, tal instituto representa tananã. Isso já evita vários erros graves, tá? Isso tudo tem numa dica do curso, que depois eu vou falar também posteriormente. Tá acabando a bateria aqui do notebook, tá dando meu contato. Eu vou encerrar a live. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá no Instagram. Vou colocar meu Instagram aqui, para quem não me segue. Tem umas dicas lá de postura, de como responder, já ajuda bastante, está lá nos destaques. Aí qualquer dúvida é só entrar lá, é Flávio Vilela 1, tá? 2 L's no Lé. Boa noite a todos, obrigado para quem ficou até o final. Desculpa pelas interferências aí, meu computador agora dando problema na bateria, você teve problema de conexão, mas tentei dar o melhor aí em razão das interferências aí. Peço perdão aí novamente. Muito obrigado aí a todos. E parabéns novamente ao Marcos e à Júlia. Coragem demais, gostei bastante. É difícil encarar isso no começo, vai para o YouTube depois, tem tudo isso. Obrigado, gente. Até mais. Que ia para o YouTube, eu não estou sabendo, não, hein? Você foi bem, é motivo de orgulho. Que isso! Não, mas eu queria te agradecer, Flávio, pela oportunidade, viu? Porque é como se fosse uma banca mesmo, né? Frente a tanta gente desconhecida, assim. Alguns eu já conheço, mas o restante. E te parabenizar pela aprovação agora. Só a gente sabe o quanto é sofrido, né? Ainda mais a gente que já é PC. Obrigadão mesmo. Obrigado novamente pela participação. Eu faço as palavras da Júlia, as minhas também. Peço desculpas aí para você e para os colegas, porque realmente eu devia ter me preparado um pouco mais. Tranquilo. Eu quero fazer uma próxima aí, para quem sabe ser melhor nas respostas aí. Show. Obrigadão, Marcos. Até mais. Abraço, gente.